Deuteronômio 32, 31. Cântico de Moisés. Antes que ele morresse e o povo entrasse na terra prometida, Moisés tem um cântico, e eu quero pegar só essa parte do versículo, que diz assim: porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Repete comigo: porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que venha nessa noite fluir nesse lugar como uma fonte poderosa, trazendo vida ao nosso espírito. Que seja mais uma noite que reunidos estamos à tua volta, Jesus, para ouvir os teus ensinos, para saber quem tu és, para que possamos ser exortados, para que possamos ser, Senhor, consolados pela tua palavra. Que mais nessa noite o Senhor acrescente fé através da palavra, porque a fé vem pela pregação da palavra. Que nessa noite cada vaso teu que está aqui, Senhor, possa ser acrescido de fé através dessa palavra que vai ser anunciada em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Nesse cântico de Moisés, então, querido, ele está falando da rocha incomparável que era o Senhor que estava com ele. Moisés já tinha experimentado, desse poder, desse Senhor que o chamou, o capacitou. Ele libertou aquele povo do Egito, abriu-se o mar, aquele povo andou no deserto. Moisés viu tantos milagres, Deus derramando maná, o Deus que fazia com que as roupas do corpo deles não envelhecessem, mas ficaram 40 anos no deserto sendo sustentado por esse Deus de milagres. Então, Moisés, antes de morrer, o povo já ia entrar na terra prometida, Josué já era o novo líder, e ele vem nesse cântico todo aí, cantando ao Senhor as suas maravilhas. Mas eu quero me ater a essa parte que diz: porque a rocha deles não é como a nossa rocha. Nós vamos perceber isso quando a gente entra no livro de Josué, que é o próximo livro depois do Deuteronômio, que já está na sequência até cronológica, Moisés morre, Josué é o novo líder, ele entra na terra prometida, eles atravessam também agora o rio Jordão na sua maior correnteza. Lá no Monte Hermon, onde nasce o rio Jordão, querido, ele nasce no pé do Monte Hermon e desce, e é uma descida muito forte que esse rio ganha. Ele ganha uma força muito grande, Chega a descer do rio Hermon até lá no Mar Morto. Na realidade ele desemboca no Mar Morto, que na realidade não é um mar, é um lago que tem lá, e esse lago está muito abaixo do nível do mar, então é uma descida muito forte. E nas chuvas, querido, as correntezas eram fortes demais. As ribanceiras que ficavam do lado do rio chegavam a 10, até 13 metros, só de ribanceira, fora o rio, de tão forte que era a água que ia descendo e levando tudo. Aí Deus, como ele é um Deus detalhista, ele diz assim: eu vou atravessar esse povo na maior cheia desse rio, para todo mundo ver que eu sou a rocha mais poderosa do que todas as rochas. E aí, quando os sacerdotes estavam com a arca e colocaram os pés na borda do rio, o rio para. O rio para. E aí você imagina aquela descida, porque era muito forte. É um lugar lá que, do Monte Hermon até chegar lá onde eles atravessavam, era muita descida. Não era um negócio que ia descendo assim como os rios normais a gente conhece. Então era muito forte. E aí o que aconteceu? Quando o rio parou, e aqueles 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas passando, isso demorou muito. Você sabe o que aconteceu com a parte de cima onde parou o rio? Começou a inundar tudo. Cidades ficaram desesperadas, povos que moravam perto do rio começaram a fugir de suas cidades, porque diz: olha, vem vindo um povo aí para conquistar nossa terra, olha o que o Deus deles está fazendo. Aquilo virou um mar ali, querido. Aí o povo começou a entender o que Moisés estava dizendo aqui, que aquela rocha era maior. Aí
Josué, quando atravessa o Rio Jordão, manda 2 espias na cidade de Jericó, a primeira cidade a ser conquistada, uma cidade muito grande, com muralhas muito altas, muralhas duplas, né? Porque tinha muralha de fora, muralha interna, tinha 6 metros de uma muralha para outra, e além disso, era muito, muito grossas essas muralhas, chegavam 25, 40, tinha lugares que chegavam até 100 metros, querido, eles faziam uma muralha muito poderosa. Agora você imagina, os espias foram ali, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, ela acolheu-os, e na realidade ela acabou até se tornando, por causa disso, ela entrou na genealogia de Jesus, ela fez parte da geração de Jesus. Pode ler Mateus 1 que você vai ver que Raabe aparece ali, porque ela foi uma bênção para esses 2. Só que quando ela estava lá e eles foram escondidos, ela disse para eles assim: olha, o nosso povo aqui já sabe quem é o seu Deus, o que ele fez para vocês, e ele sabe que vocês estão vindo e chegando, já até ficaram sabendo, claro, disso que eu acabei de dizer, que encharcou-se tudo ali para cima por causa deles passando, e ela disse assim: ó, o nosso povo aqui, a nossa cidade, estão desmaiando de pavor. Você sabe o que é desmaiar de pavor? É ter tanto medo que as pessoas estavam desmaiando de pavor. Sabe por quê, querido? Por causa dessa rocha que acompanha o povo de Deus. Jesus, no Velho Testamento, ele tem muitos tipos. Tipos é aquilo que vai representar no futuro. Então, um dos tipos de Jesus no Velho Testamento é a rocha. É a rocha. Nós vamos falar nessa noite de Jesus, a nossa rocha. A rocha que é maior do que a rocha que está lá fora. A rocha que os povos servem. Aquilo em que as pessoas botam sua fé. A nossa rocha, ela é maior. Amém? Eu pergunto para você, quem é maior que Jesus? Quem é maior que Jesus? Ninguém, querido, é maior. Quando ele abre uma porta, ninguém consegue fechar. Pode contratar o maior feiticeiro, o maior macumbeiro, o maior satanista, pode oferecer o sacrifício que for. Jesus abriu uma porta para o seu filho, ninguém fecha ela. E quando também Jesus fecha uma porta, querido, ninguém pode abrir, porque ele é a rocha maior. Amém? Glória a Deus. Então quero falar de Jesus nessa noite como a nossa rocha, né? Primeira coisa que eu quero falar é que Jesus, como rocha, fala do quê? Primeiro ele fala de ajuda. Aqui em Samuel, no 1 Samuel 7,12, vai dizer assim: tomou então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou aquela pedra, aquela rocha, Ebenezer, que significa pedra de ajuda, pedra de auxílio, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Dá para você repetir comigo assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Querido, essa pedra fala de ajuda. Enquanto Samuel estava ali sacrificando animais, o povo de Israel estava guerreando com os filisteus. Enquanto ele sacrificava a Deus, Deus deu vitória e os filisteus foram derrotados. Samuel ficou tão feliz e disse: esse Deus que nós servimos é uma rocha. É uma rocha que ajuda. E como satisfação no meu coração, eu quero erigir um altar e pôr uma rocha e chamá-la Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Querido, quem é o seu ajudador? Jesus. A sua rocha que te ajuda todos os dias. Tem muitas passagens no Velho Testamento, principalmente em Isaías, que fala: eis que te tomo pela mão e te ajudo. Diz comigo: eis que te tomo pela mão e te ajudo. Diz para quem está do teu lado assim: assim diz o Senhor: eis que te tomo pela mão e te ajudo. Querido, se Jesus não ajudar, a gente não sai do lugar. A gente não vai para lugar nenhum. Se essa rocha, e rocha fala de consistência, de coisa forte, de coisa que suporta, de algo inabalável, essa representação e esse tipo de Jesus que é o nosso ajudador. Amém?
Ele tem nos ajudado, querido, todos os dias. Ele tem os seus meios de nos ajudar. Ele tem a fonte de toda a ajuda que nós precisamos. Glória a Deus. Outra coisa que fala a palavra do Senhor é de solidez. Nós vamos ver lá no Novo Testamento, onde Jesus conta: uma casa foi edificada sobre a rocha, a outra casa foi edificada sobre a areia. E aí vem uma grande tempestade, uma grande enxurrada de águas, e isso fala de lutas, fala de coisas, de tribulação, fala de desafios, que veio sobre as duas casas, a casa que estava sobre a rocha e a casa sobre a areia. Só que, querido, a da areia foi-se embora, mas a que estava edificada na rocha, essa permaneceu inabalável, porque ela estava edificada em algo sólido. As pessoas têm fé em cada baboseira, porque a nossa fé, ela se embasa naquilo que nós cremos. Se aquilo que as pessoas creem é areia, se aquilo que as pessoas botam sua fé é aquilo que não é o verdadeiro Deus, ela vai sucumbir. Mas se aquilo que a pessoa tem é a rocha que é Jesus, e ela edifica toda a sua vida na rocha, toda a sua família na rocha, todo o seu destino na rocha, todo o seu tempo na rocha, você pode ter certeza que ela não vai ruir. Por isso que Jesus disse assim: eu vos dou a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá. É essa paz, querido. Você está tão cheio, está tão descansado, porque você olha onde está a sua vida e você diz: poxa, está em Jesus, nada pode te abalar. Você continua em pé, você continua em paz com o seu Deus, porque você está edificado em algo que é sólido. Se você vai para esses países orientais, e se você vê no que as pessoas creem, na Índia, por exemplo, a vaca é santa. Se tivesse aqui andando vaca na rua, é que nem piranha, né? Não ia sobrar, não é pouco tempo, essa vaca já tinha sumido. Você já ia ver fumacinha de churrasco. Mas lá a vaca é santa. Lá se adora macaco. Lá se adora cão, lá se adora rato, lá se adora tudo que você pensar, lá adora. É Deus. Agora olha a situação da Índia. O rio que eles adoram, eu esqueci o nome do rio. Como é que chama? Não é o Nilo, é do Egito. É alguma coisa grande, é isso aí. Eles adoram aquele rio, mas se você soubesse a porquice que é aquele rio, porque todos os defuntos são jogados naquele rio. Você encontra pessoas flutuando no rio, todas já estufadas, e eles do lado tomando banho, porque o rio é santo. E é disso que eu estou falando, querido. Isso não é rocha, isso não é solidez. Mas se você está se solidificado em Cristo, você se torna também sólido, inabalável. Você sabia que quando ia construir uma casa na rocha, a pessoa tinha que cavar na rocha? E cavar na rocha, a rocha é dura, mas tem como cavar. E eles cavavam, faziam um alicerce na rocha, e quando fazia o alicerce é como se a casa fizesse parte da rocha e se erguia a casa em cima. Acabou. Essa casa não cai mais. Amém? Você nunca vai ver um crente, querido, desesperado, querendo pular da ponte, querendo pular do prédio, querendo tomar veneno. Se ele está na rocha, ele pode passar luta. Pode ser difícil, mas ele permanece em pé, para honrar e glorificar a rocha, para que todos vejam que a rocha que ele serve é maior do que todas as rochas. Amém? Salmo 42. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre a rocha, olha lá, e firmou os meus passos. Quem está em Cristo Jesus, passa a ter seus passos, seu andar firmados, não mais de joelhos vacilantes.
Porque se nós não estamos em Cristo, o próprio Salmo está falando, nós estamos no lamaçal. Você já tentou andar no lamaçal para você ver o que acontece? Você afunda, você escorrega, você cai, você enrosca o pé, você se cansa. Mas o dia que nós aceitamos a esse Senhor como Salvador, o Espírito Santo nos tirou de lá e nos colocou em Cristo Jesus. E a partir desse momento nós andamos firme, sem escorregar, sem cansar, sem ter mais os pés presos. Estamos na rocha sólida. Amém? Nós temos que saber em quem nós estamos andando, querido. Andamos na palavra viva, andamos em Jesus, andamos na rocha. O que mais que Jesus é para nós? Como rocha, Ele é o nosso, diz comigo, refúgio. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Esconderijo do Altíssimo, na rocha, num lugar alto, escondido, guardado, refugiado no Senhor. Amém? E quem, querido, vai entrar nesse lugar para tocar na sua vida? Você está refugiado, guardado. Aqui diz assim, e descansa, porque você sabe o lugar que você está. Você está dentro do coração do Pai. Você está dentro do coração de Jesus. Como diz em Colossenses 3, você está oculto em Cristo Jesus, até a sua volta. E você está oculto nesse lugar que é a rocha. E aí você pode descansar à sombra do Onipotente. Amém? Davi fugiu de Saul por mais de 10 anos, eu não me lembro, uns falam 10, outros 13, nessa faixa aí, que não é pouco tempo. E o que Davi sempre fazia, e ele sabia fazer isso muito bem, ele se refugiava em rochas altas, em montanhas. E ele foi poupado, não só por causa disso, porque Deus estava com ele, mas isso é uma figura também. Que enquanto estamos nesse mundo, nós estamos sempre fugindo do mal, fugindo da tentação. O inimigo está sempre tentando destruir a gente. Mas nós estamos sempre guardados e refugiados nesse lugar que é Cristo. E o inimigo não pode alcançar-nos nesse lugar. Amém? Nesse lugar o inimigo não vai. Então nós podemos descansar, querido. Ele é o nosso refúgio. Outra coisa que é parecido se chama proteção. No Salmo 27, versículo 5, vai dizer assim: pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. O dia da adversidade você está protegido nesta rocha. Amém? Ali você está só você e aquele que é o seu guarda, a rocha que te guarda, e ninguém pode tocar em você. Amém, querido? É a rocha. Outra coisa, de que a rocha fala? Aniquilação dos inimigos. Tem uma passagem que fala no Velho Testamento, quando Abimeleque foi tentar destruir uma cidade, a cidade tinha uma fortaleza. Então, o povo todo entrou nessa fortaleza e subiu lá em cima. Então, Abimeleque tinha o costume de botar fogo na porta, encher de galhos lá de árvore e tacar fogo. E aquele povo acabava morrendo queimado, né, dentro da fortaleza. E ele tinha feito isso já em outros lugares. Aí ele foi nessa cidade e ele quis tacar fogo lá. Quando ele chegou na porta, uma mulher lá em cima pegou uma grande pedra de moinho e puf, na cabeça dele. E quebrou o crânio dele. Sabe o que significa isso, querido? Jesus é rocha de aniquilação. Ele aniquila os nossos inimigos. A mulher que estava lá em cima na fortaleza é a igreja. E a igreja tem na sua mão uma pedra. E a pedra que você ora, e que você declara, e que você ordena em cima do inimigo, ela vem e quebra o crânio. A cabeça de governo do inimigo é rachada. Amém? Por isso que nenhum plano contrário contra a tua vida pode prevalecer, pode acontecer, porque você está com a rocha.
E quando a igreja pega a rocha, querido, e ela solta, o inimigo, ele é confundido. Ele é aniquilado. Abimeleque rachou a cabeça e ele pediu para o companheiro dele: atravessa a espada, porque é uma vergonha, ele diz, morrer por causa de uma mulher. Então que todos me conheçam porque você me matou. E o inimigo, o amigo dele o matou. Mas, querido, a igreja tem esse poder. A igreja tem essa rocha. Amém? Vamos usar a rocha, querido. Não vamos ficar assistindo Abimeleque tacar fogo. Nós vamos pegar essa pedra e nós vamos acabar com Abimeleque. Amém? Não vamos deixar ele fazer o que tem que fazer, não. A igreja está aí para orar, para se levantar, para marchar, né? Josué capítulo 10, versículo 11. Josué foi para uma guerra, né? Defender Gibeão. E essa passagem é aquela em que ele diz: para sol, para a lua, né? E tudo parou, né? Mas antes que isso acontecesse, vai dizer aqui no versículo 11: sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até a Zeca, e morreram. E diz aqui: mas foram os que morreram pela chuva de pedra, do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Essa pedra aniquila. O povo estava na guerra e Deus é muito criativo, cada hora ele faz de um jeito, ele diz: espera aí, o que eu vou fazer? Chover pedra. Pedra grande, eu imagino que era muito grande. E diz que morreu mais o povo com chuva de pedra do céu do que os que foram pela espada. Então Jesus é essa rocha, Jesus é essa pedra, e você pode descansar. Deus faz do jeito que Ele quer fazer, mas que Ele aniquila os nossos inimigos, Ele aniquila, porque você é a noiva dEle. Amém? Você é a amada dEle, Ele é o nosso amado. Então Ele é a rocha, querido, que faz chover pedras. Você vai ver que no final, Daniel tem uma visão lá, que no final de tudo, né, isso vai acontecer em Apocalipse, quando é o último império. Ele vai falando lá sobre as partes da estátua, né, do rei da Babilônia, e diz que uma grande pedra foi tirada, e ela veio no pé daquela estátua, e esmiuçou toda aquela estátua, significando que Jesus vem para derrubar todos os impérios do mundo, para que Ele venha governar. Então nós vemos rocha o tempo todo, aniquilação do inimigo. Mateus 21, 44, todo o que cair sobre esta pedra ficará de que jeito? Em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Pode ver, querida, a história, desde que a igreja foi inaugurada, todos que quiseram parar a igreja, todos que se levantaram, todo mundo ficou como pó, todo mundo ficou em pedaços. Sejam reinos, sejam reis, sejam nações, todos que quiseram se levantar, nunca venceram essa rocha, porque aqueles que querem vencer a rocha, acabam caindo sobre a rocha, e ficam em pedaços. Essa é a nossa rocha, amém? Nós servimos a essa rocha, nós estamos nessa rocha, glória a Deus, querido. A rocha fala, né, dessa característica inabalável. Outra coisa, fonte. 1 Coríntios 10:4 vai dizer assim, Paulo está falando, né, do povo que andava no deserto, e vai dizer assim, ó: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha que interessante, uma rocha, quando o povo andava no deserto, caminhava, seguia eles. E onde eles paravam, a rocha parava. E a rocha dava água para eles, e todos bebiam da mesma água, da mesma rocha. Por isso que, nesse cântico de Josué, ele diz: a nossa rocha é maior que a deles. Moisés sabia da rocha que eu acompanhava. E essa rocha tem sido a nossa fonte, querido. Tudo que nós precisamos vem dessa fonte, a fonte que nos dá a água da vida, que nos dá vida e não nos deixa esmorecer. Então a nossa fonte é Cristo. Eu não busco paz nem felicidade e nada eu não busco a não ser em Cristo, porque Ele tem sido aquele que tem saciado a minha sede. Amém?
Estamos num deserto como eles estavam. Estamos caminhando para uma Canaã como eles estavam caminhando. Eles caminhavam para Canaã terrena, nós estamos caminhando para espiritual. E nós não temos ainda desfalecido e voltados para trás, porque a rocha é fiel. Essa rocha tem nos acompanhado todo dia, e essa rocha tem dado água para nós todo dia. E essa água, Jesus disse, como ele disse à mulher samaritana, quem beber dessa água nunca mais terá sede, e nunca mais vai querer beber de outra água, querido. Amém? Você já experimentou dessa água? Se você já experimentou, eu tenho certeza que você não vai querer outra água. Amém? Outra coisa que a rocha é base para uma vida inabalável. 1 Pedro 2,6 diz assim: por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então ele é a pedra angular. O que é pedra angular? Era uma pedra enorme, bem feita, né, que se colocava na esquina, no canto, porque tudo se começa no canto, né? Você vai erguer uma parede, você tem que começar numa quina. Então aquela era a pedra de esquina. E toda a construção começava apoiado nela. Então fala do quê? Que é a base para uma vida inabalável. Se eu começo a desenvolver a minha vida e começo a construir minha vida em cima dessa pedra angular, você pode ter certeza que o meu edifício será um edifício bem sucedido, bem construído, que não vai ser abalado. Se a minha família, se os meus filhos, se o meu casamento, tudo que eu faço, querido, está em cima dessa pedra, você pode ter certeza que nós teremos uma construção inabalável, porque ele é a nossa pedra de esquina. Você está entendendo? É a nossa pedra de esquina, é a nossa pedra angular. É a mesma pedra que quem cair nela é inimigo, é aniquilado, ou se ele cair sobre o inimigo vira pó, mas para nós é a pedra da construção, é a pedra que nos dá um chão sólido, para que a gente saiba em quem nós estamos edificando a nossa vida. Amém? E se você na sua casa ainda é só, ou se a tua esposa, ou se o teu marido, ou se tem pessoas que lá ainda não conhecem o Senhor, mas comece a construir a sua vida nessa rocha, nessa pedra de esquina, que com certeza daqui a pouco o teu marido, os teus filhos estarão como tijolos construídos sobre esse mesmo lugar que você está sendo construído. Amém? Então ele nos faz, querido, ele nos dá um descanso, porque sabemos em que base está a nossa vida. Amém? Vai fazer. Tem planos e propósitos no teu coração? Amém. A Bíblia diz que o homem pode fazer plano, mas o sim vem do Senhor, diz lá no provérbio, né? E de repente esse plano, esse propósito, esse sonho também nem é seu. Ele realmente às vezes até é do Senhor e você acha que é seu. Mas quando a gente tem algo, querido, e esse algo está em cima de oração, e esse algo está envolvido no nome de Jesus, você ora a Ele, sabe, aquilo que é da vontade do Senhor, com certeza vai acontecer em cima dessa rocha, e isso não vai ruir, porque a bênção que o Senhor dá não traz maldição, a riqueza que o Senhor dá não traz maldição, tudo que o Senhor dá não é para fazer com que a gente se perca, mas para fazer com que a gente seja abençoado. Amém? Que todos possam ver isso. Outra coisa que a Bíblia diz da rocha, a rocha é a nossa habitação. Salmo 71:3. Se tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Querido, eu sempre falo assim, pé na terra e coração no céu. A sua habitação é nessa rocha, é no Senhor. Você acorda de manhã, você faz tudo que você tem que fazer até o momento que você vai dormir. Você está habitando no Senhor. O lugar onde Ele te acolhe, diga, seja bem-vindo, se assente comigo à mesa, vamos ter comunhão. Você pode estar fazendo o que você quiser, querido. Você pode estar trabalhando, lavando, carpindo, sei lá o que, mas
você está dentro da rocha, habitando, é um lugar habitável, é um lugar onde Ele te acolhe, diz: filho, fica aqui comigo, eu quero derramar na tua vida a minha graça, a minha misericórdia. Amém? É um lugar de habitação. Outra coisa que fala que é um lugar que rocha é vigor. Salmo 81:16 fala assim: eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Saciaria com o mel que escorre da rocha. Mel fala do quê? Vitalidade, querido. Jonatas, quando estava lá definhando na guerra, fraco, ele viu um mel escorrendo ali, ele tacou a ponta da vara e passou o mel na boca, encheu a boca de mel, diz que os olhos dele voltaram a brilhar. Mel fala de vigor, de vitalidade. Então o Filho de Deus, ele tem que estar com esse brilho nos olhos. Como é que está a vida, irmão? Ah, uma desgraça, né? Como é que está a vida, meu querido? Ele diz: então, né? Mas ele não fala, pode estar passando luto, mas nunca falou: é assim, tá, mas estamos vencendo o nome de Jesus, o Senhor sabe o que faz, estamos com Ele, sei lá o que, a fé dele é o jeito que ele tem que falar, mas fala com a fé, com os olhos brilhando, sabendo em quem tem crido, porque o Senhor é a nossa vitalidade e o nosso vigor, querido. Amém? Quem come de Cristo, quem come desse mel que escorre da rocha, esse mel que é doce, esse mel que traz vitalidade, está sempre vigoroso. Não é aquele cristão que o tempo todo está dizendo: dias, céus, e agora quem poderá nos defender? Amém? Nós precisamos melhorar o nosso semblante. Nós precisamos melhorar o nosso semblante. Se estamos comendo desse mel, nós temos que estar o tempo todo com o rosto, com os olhos, com uma expressão daquele que tem saúde. A Bíblia diz que até a palavra do Senhor, diz em Provérbio, ela traz saúde para o corpo. Se você está cheio da palavra, você está cheio do Espírito, você está comendo desse mel da rocha, querido, você está esbanjando saúde espiritual, saúde na alma, saúde no corpo, você está bem. Porque Ele tem dado desse mel para nós, ou melhor, Ele tem oferecido, né? E Ele não vai pôr na tua boca para que você engula o mel, mas você tem que comer. Amém? Coma da palavra, coma de Cristo, né? Beba desse mel, esse mel que o Espírito Santo tem dado para nós, e ele vai ser força para nós, querido. Sabe, as pessoas têm que olhar para você, onde encontrar você, elas sempre têm que ver você bem, não porque você tem que fazer um tipo de quem está bem, mas porque você sabe, como eu disse aqui no começo desse cântico, a minha rocha é maior que a rocha deles. Então você está sempre bem. Amém? Tem que ter vigor na igreja, querido. A igreja tem que entrar da porta para dentro, vai adorar, adora no vigor, canta no vigor, dá glória a Deus no vigor. Amém? Às vezes a gente gasta um tempo para ter uma presença do Senhor no ambiente que poderia ser bem menos. Às vezes, a maioria das vezes, a gente vem para a casa de Deus, a gente já vem, às vezes, rastejando, né? Ou espiritualmente, ou fisicamente, sei lá o quê. E aí, num culto, por exemplo, que tenha 50 pessoas, às vezes só 3 ou 4 estão no vigor. Até os outros pegar aquele vigor, a hora que vai pegar, já parou. A gente tem que aprender a viver no vigor de Cristo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele habita. Você é a casa do Espírito. Você é o recipiente do Espírito. Mas do Espírito de Deus, que é eterno e grande e poderoso, todo poderoso. E Ele tem que estar transmitindo esse vigor para você o tempo todo. Aliás, Ele quer transmitir, né? O problema é nós. Então às vezes a gente vem, querido, que você tem que falar, dá glória a Deus, e vai. Às vezes não poderia ter um sofrimento tão grande desse, todo mundo já viesse sabendo. Eu sei em quem tem crido, glória, vamos lá, eu quero hoje, quero
quero arrebentar nesse culto, eu quero glorificar o Senhor, eu quero maiar a cadeira na cabeça do irmão e dizer glória a Deus. Entendeu, querido? Esse mel, essa glicose do Espírito precisa estar na nossa veia, precisa estar faltando essa energia. Muitos treinadores de educação física e alguns tipos de esporte, eles treinam duro e de repente dá um intervalo, eles mandam glicose na veia das pessoas que treinam ali. Às vezes todos eles, o treinador dá uma garrafa de garapa, tem que tomar. Toma aquela garapa, eles já renovam-se rapidamente. Por quê? Você sabe quando você treina muito, corre muito, esforça muito, o sangue ele queima rapidinho, porque sangue ele é combustão, ele é energia que o músculo queima. Só que se a gente queima e não repõe, o que acontece? Depois você fica assim, ó. E na nossa vida cotidiana, a gente queima muito. Porque há muitas coisas para fazer, às vezes é muita correria, é muito não sei o quê, muita responsabilidade. E a gente dá uma queimada. Querido, sempre comendo desse mel. E não precisa estar num lugar específico, não. Onde você estiver, entrou num banheiro, está trabalhando, dá um espaço. Senhor, eu quero desse mel, me enche agora da tua força, me restaura as minhas forças. A palavra do Senhor vai dizer em Isaías, né? Corre, não se cansam, caminham, não se fadigam. E o Senhor dá até asas para voar como águias, aqueles que esperam no Senhor. Então a gente nunca pode usar essa frase, eu estou cansado. A gente pode até usar, mas não seria certo. Eu estou cansado. A gente vê pessoas que estão servindo ao Senhor há tão pouco tempo e já estão pensando em aposentar, já estão pensando em parar. E a gente vê velhinhos, querido, no Evangelho, pregando, fazendo, acontecendo, em Cristo Jesus, e estão lá na ativa. E a gente vê pessoas tão novas, já desanimadas. Sabe por quê? Não descobriu que a rocha tem esse mel que dá vitalidade. Aquele que chamou você é aquele que te capacita até o fim. Senão nós estaríamos servindo um Deus idiota que chama, dá responsabilidades, mas não dá suplemento. Ele diz: vem aqui, filhinho, eu sei que você não sabe nada, vem aqui que o papai vai ensinar. Ele ensina, ele capacita, ele dá o leite, ele dá o mel, ele dá o alimento sólido, ele dá tudo para você ir até o fim. Aquele que chamou paga a conta. Não foi ele que te chamou? E ele é dono do ouro e da prata. E pode ficar sossegado que ele paga a sua conta. Ele tem tudo para te dar, para te levar até o fim. E eu vou falar para você, está faltando na igreja de Cristo, de uma maneira geral, vigor. Nós não temos visto vigor. Nós não temos visto esse vigor. Então nós temos que tomar cuidado, porque a gente fica sem vigor, a gente não cair num tradicionalismo, numa mornidão, numa frieza espiritual, porque a tendência é ir para esse lado. Cair numa anemia espiritual, e a gente não tem mais força para nada. A gente vai até diminuindo. Vinha 2 cultos, agora vem daqui a pouco está vindo meio, está indo embora no meio do culto, daqui a pouco não vem mais. Porque, querido, falta vigor. Sem a vida dele, eu vou dizer para você, a Bíblia ela não pode ser um livro para você conhecer. A Bíblia não pode te dar conhecimento, ela tem que te dar a vida. Amém? Se esse conhecimento não te levar à vida, é só conhecimento não serve para nada. A Bíblia não é uma árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é a árvore da vida que foi deixado para nós. Aquela árvore que Deus, proibiu Adão e Eva de voltar e comer, e ela não existe mais, porque depois do dilúvio destruiu tudo, veio se transformar em nossas mãos. Deus nos deu isso aqui, isso é a nossa árvore da vida. Então quando eu como da palavra, eu tenho vida e vigor em mim. A palavra é vida. A rocha tem oferecido para nós a vida. E se nós temos a vida,
nós vamos morar para sempre com Ele no céu. Então é complicado, querido, a gente fazer uma caminhada sem ter esse vigor. Você pode ver por aí, você deve conhecer muitas pessoas que já parou. Por que parou? Parou porque parou de comer, parou de se alimentar, parou de pegar o mel, parou de crer na rocha. Perde o vigor. Perder o vigor fica fácil para o inimigo. O que o inimigo tem mais trabalhado na igreja? Tirar o vigor que ela tem. Se tem um exército todo poderoso, um exército que é muito forte, e o inimigo consegue colocar alguma enfermidade, alguma, como é que eu posso dizer, alguma peste, alguma coisa que vai enfraquecer aquele exército fica fácil de vencer depois. O inimigo tem tentado, querido, afrouxar a igreja e tirar a força da igreja. E nós precisamos, nós que estamos aqui ouvindo essa palavra hoje, todo dia é dia de comer de Cristo. Todo dia é dia de beber do mel de Cristo. Todo dia é dia de viver debaixo da glória do Espírito Santo. Todo dia é dia de estar defronte dessa rocha dizendo: Senhor, eu quero mais mel. Amém, querido? Porque senão nós poderemos ser um daqueles que não vamos terminar a nossa carreira. Paulo sofreu tanto, mas pregou o evangelho e ganhou o mundo. Sendo preso, sendo surrado, sendo apedrejado, sendo traído, passando fome, passando nudez. E ele termina a carreira e ele vai escrever numa das suas cartas, se eu não me falha a memória, Timóteo, né? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Ele foi até o fim, porque ele tinha vigor na vida dele. Ele era uma pessoa de experiência com o Espírito Santo. Amém? Rocha. Porque a rocha deles não é como a nossa rocha. E os próprios inimigos o atestam. Amém? Vamos nos colocar em pé, querido. Eu quero